Olá, muito boa tarde. Viver e proclamar a palavra é o título do livro do Padre David Palatino, onde faz uma análise do evangelista Lucas, uma obra que vamos conhecer daqui a pouco, com o seu autor, depois de darmos voz a quem vive situações de perseguição por causa da religião. Um tema que apresentamos neste programa em cada quarta-feira, através da rede de informação da Ajuda à Igreja que Sofre. Imagine que tem uma filha. Ela é ainda jovem, tem 13 anos apenas. Imagine ainda que um dia batem-lhe à porta a dizer que a sua menina desapareceu. Na verdade, ela não desapareceu, foi raptada. Esta não é uma história inventada, aconteceu mesmo. Aconteceu no Paquistão. A menina chama-se Faiza, é cristã e está desaparecida. Como ela, há centenas de outras raparigas e mulheres cristãs que são raptadas todos os anos, não só no Paquistão, mas também em países como o Egito, a Nigéria, a Síria, o Iraque ou até Moçambique. São raptadas por homens muçulmanos, forçadas a mudar de religião, forçadas a casar. São raparigas e mulheres violentadas. Os pais de Faiza continuam sem saber onde está a filha, onde está a sua menina. A própria polícia parece pouco interessada em ajudar. Eles são cristãos, vivem no Paquistão e pertencem a uma minoria religiosa olhada com desprezo pela sociedade. The first and foremost issue is forced religious conversion of minority women. Forced conversion means changing someone's religion without his or her will. Is very common and is alarming here in Pakistan. Since last 10 years, there is a increase 20 to 30% every year. A woman from minority community, she is less empowered, marginalized. She don't have equal access to education and opportunities. Therefore, she is an easy target. A recent case, there was a girl, she belongs to district of Shekhupura. One day she didn't come back from the school. She is 13 years old and no one knows where she is, and police is not cooperative at all. ਮਸਲਾ ਜੀ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ। तो उन्हें आख्या हुण ते तू कलमा भी नाल पढ़दा, अरबी पढ़ ली, हुण ते तू मुसलमान हो गई, हुण ते तू पक्की मुसलमान है। ते बहुत गुस्सा करदी सी कि लोग क्यों सानू इंज जांदे ने कि तुसी मुसलमान हो जाओ। ਤਾਂ ਕਿ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ। They are kidnapped, abducted, and then they'll got some sort of brainwashing from them as well, that we will give you some sort of financial benefit. Behind this is marriage. The particular age for conversion is considered 13 to 16 years. This is the question, that how can a 13-year-old decide consciously by her free will that she is going to be converted or she want to embrace Islam. Then they don't allow her to meet a single person from their family. So this is a sort of psychological and mental torture for the girl as well. There is no protection by law and they should criminalize this cruel act of conversion. Que podemos nós fazer para acalmar o sofrimento dos pais de Faiza? Que podemos nós fazer para libertar esta jovem de apenas 13 anos do cativeiro em que se encontra? A Fundação AES investigou os casos de rapto, de violência e casamentos forçados de raparigas e mulheres cristãs em diversos países. O relatório chama-se Ouçam os Gritos Delas. Eu recomendo a sua leitura. Que podemos nós fazer por Faiza?
Bom, podemos e devemos denunciar esta situação que afeta centenas de pessoas todos os anos e que o mundo finge desconhecer, que o mundo finge ignorar. É preciso ouvir os gritos de Faiza, de todas as Faizas. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. O trabalho da Comissão Independente para o Estudo de Abusos sobre Menores passa também pelos arquivos diocesanos, uma disposição reafirmada no último Conselho Permanente da Conferência Episcopal. Há disponibilidade de todos, das dioceses, para ver o que existe nestas situações. Queremos naturalmente perceber o que existe, para clarificar e depois a colaboração, naturalmente, que os bispos e as dioceses têm, para que se observando as normas em vigor, para que o que está nesses arquivos, portanto, se venha a conhecer em relação a esta situação. Portanto, há normas em vigor, a nível civil e canónico, como sabeis que é preciso observar. Claro, compete ao Bispo diocesano, naturalmente ele que tem competência sobre os arquivos, sei bem o sabeis, e na Assembleia, no Conselho Permanente temos falado, mas na Assembleia de Abril veremos também o modo mais adequado para que tudo que lá estiver seja conhecido nesta área em coordenação, com colaboração com a Comissão Independente. É um projeto para os próximos 5 anos no Centro de Estudos da Universidade Católica Portuguesa, analisar o tema 25 de Abril e a democratização da sociedade. A apresentação pública do projeto dava a entender que a ideia não é estudar o acontecimento de abril de 1974, mas a abrangência do seu período histórico, o processo de democratização da sociedade, do país, que, por essa altura, deixa de contar com as colónias, mas que também entra na Europa. Na Igreja, este período também conta com marcos importantes. Primeiro, a realização do Concílio Vaticano II, a transição muito importante do longo pontificado do Cardeal Cergeira, no caso concreto de Lisboa e também da Igreja em Portugal, para uma outra fase que, de certa maneira, está referenciada ao Cardeal Ribeiro, cujo papel é muito importante, mas isso corresponde a uma mudança de paradigmas eclesiais, isto é, de percepção do que é a Igreja e do que é a Igreja na sociedade. Portanto, este, contextualizado num período que também é o do pontificado. Praticamente nós vamos abordar um período que corresponde ao pontificado de Montini, Paulo VI. 25 de Abril, permanências, rupturas e recomposições. É o nome deste projeto que avança também com um seminário sobre cidadania, democracia e reformismo. Pretende um olhar abrangente e não parcial. É um projeto que se inicia agora e que vai até 2026. Isto é, pretende apanhar o processo, no fundo, da passagem de uma sociedade onde havia uma contenção muito grande sobre as opiniões, sobre a opinião pública, sobre a liberdade de imprensa, sobre a liberdade dos cidadãos, etc., para uma sociedade onde há um esforço. A sociedade precisa de fazer um esforço para admitir que há diversidade de opiniões. Este projeto prevê vários grupos de trabalho, publicações e encontros públicos com seminários mensais. A ideia é envolver um grupo vasto de investigadores de diversas áreas que permitam um olhar mais aprofundado sobre a realidade política e religiosa de um país na sua construção democrática. Hoje, então, falaremos sobre as questões da democracia e do reformismo também, mas é sobretudo hoje o intuito é de convidar todos os investigadores do centro a participarem do projeto,
quer através da participação nos grupos de trabalho que nós vamos formar, quer dos seminários que passarão a ter lugar mensalmente sobre este tema aqui no centro, quer também naquilo que é um elemento muito próprio do nosso centro, que é a intercolaboração com outras universidades e outras faculdades, chamando outros investigadores também desta área da história contemporânea a trabalhar connosco. É uma linha de investigação que se abre por 5 anos e que desafia historiadores, sociólogos, antropólogos em torno da questão do 25 de Abril para depois produzir e publicar o resultado da investigação. Os responsáveis assumem ainda a intenção de colaborar no plano académico com a Comissão das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Atualizamos estes e outros temas no portal agência.eclésia.pt. Falamos agora com o Padre David Palatino, autor do livro Viver e Proclamar a Palavra. Muito boa tarde, Padre David, obrigado por estar no programa Eclésia. É um texto este livro, publicado agora recentemente, não é? Que através dele ficámos a conhecer quem foi São Lucas. Muito boa tarde. Mais do que ficarmos a conhecer quem foi São Lucas, vamos sobretudo conhecer Jesus a partir dos olhos de São Lucas. A partir do que São Lucas escreveu, não é? Exatamente. Porque, naturalmente, também aquilo que é o próprio perfil de São Lucas está concretizado no seu Evangelho e a forma como nos descreve Jesus e como apresenta os episódios relacionados com a sua vida também nos ajuda a conhecer a sua própria vocação, até, diríamos, a sua profissão de médico, que também é respirada no próprio texto evangélico segundo São Lucas, mas aquilo que eu procuro fazer com este livro, mais do que apresentar São Lucas, é ajudar as pessoas a olhar a palavra do Evangelho de cada domingo, que este ano, no ano C, tem como especial evangelista São Lucas, e daí encontrar uma atualização perene para as suas vidas. Em cada domingo, nas Eucaristias, vai-se lendo de forma continuada este texto de São Lucas, não é? E aqui neste livro percorre também os mesmos textos com as análises, as reflexões de sua autoria. Exatamente. Aquilo que se pretende com este livro é olhar para cada Evangelho, para a liturgia da palavra, que tem um ênfase especial sobre São Lucas, tentar recolher os aspectos teológicos mais relevantes e também introduzir este dinamismo existencial, mostrando como a palavra é viva e eficaz e também é atualizadora e atualizante das nossas vidas. E se quiséssemos encontrar ideias essenciais do texto de São Lucas, que depois se vertem nos que são proclamados em cada domingo, que ideias indicaria? Bastante. São Lucas é plural, aliás, é o maior evangelho, apesar de ter 24 capítulos e São Mateus 28, se fôssemos a contar os versículos, São Lucas seria o maior. Escreveu mais São Lucas. E se acrescentássemos os Atos dos Apóstolos, que é o segundo volume desta obra unitária, então poderíamos dizer que é o grande autor do Novo Testamento, pelo menos em extensão, é assim que o podemos afirmar. Há um traço muito interessante no estilo de São Lucas, que advém também da sua qualidade médica. Ele é associada, como colaborador de Paulo, também assim é afirmado nas suas cartas. Enquanto Marcos, podemos afirmar que é uma espécie de fotógrafo de sequências, em que os episódios vão sendo narrados assim de forma episódica, de forma fugaz e continuada, muito veloz. São Lucas é o evangelista que se prende aos detalhes. E esta prisão aos detalhes faz com que nós também conheçamos não só o seu olhar sobre Jesus e sobre todas as pessoas que envolvem Jesus, mas ajuda-nos também a compreender o interior de Jesus. A palavra ver é fundamental no Evangelho de Lucas. E isso tem a ver com aquilo que o Papa Francisco designa a cardiognose, ou seja, é a capacidade de ler o coração através do olhar. E isso é uma característica de Lucas.
conhecermos os acontecimentos, as personagens de Jesus com uma profundidade provavelmente maior do que outros evangelistas. Eu excluo aqui provavelmente São João. Mas há alguns traços que São Lucas nos apresenta de uma forma ímpar e sublime no seu Evangelho. Em primeiro lugar, é a tónica da universalidade da salvação. Estava a pensar precisamente nessa afirmação da universalidade a partir dos detalhes, como referia agora, não é? Aparentemente, extremos que se tocam. Exatamente. Nós começamos a vislumbrar esta dinâmica da universalidade da salvação logo naquilo que podíamos dizer o prólogo cristológico que constitui os 2 primeiros capítulos do seu Evangelho, que são as narrativas da infância de Jesus, que é um pouco esta chave que nos ajuda a compreender depois a melodia que se lhe segue. É um Jesus muito próximo daqueles que se consideravam marginalizados na época. Podemos afirmar os publicanos, os pecadores, podemos afirmar inclusivamente as mulheres. Há uma presença feminina até no discipulado de Jesus que não encontramos em mais nenhum evangelista. E este encontro com estas pessoas marginalizadas ajuda-nos também depois a compreender os Atos dos Apóstolos e a ação da Igreja na sua opção preferencial pelos pobres. E é também o Evangelho da misericórdia. As grandes parábolas da misericórdia encontramos-las em São Lucas. A partir deste ver de Jesus, desta compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e esta proximidade que leva Jesus sempre ao encontro daqueles que precisa não só de curar, mas também de salvar. Se nós poderíamos definir aqui o centro do Evangelho, dá-se no encontro com Zaqueu, em que diz que o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. E desde logo essa categoria do encontro acaba por ser central também em todo o texto. Em todo o texto. E é um encontro único. Ou seja, Jesus gosta de se encontrar com cada pessoa na sua singularidade e não apenas nas suas multidões. O evangelista fala muito a passagem deste grande plano para o pequeno plano. Daí a questão dos detalhes em que nós automaticamente somos convidados a ver os pormenores relacionados, sobretudo, com figuras paradigmáticas, como a figura de Zaqueu, por exemplo. E é também um encontro que provoca alegria naquele que é encontrado pela misericórdia. E isso é uma tónica. Eu poderia dizer que o pontificado do Papa Francisco bebe muito de São Lucas, naquilo que é o perfil da misericórdia, o perfil da alegria, o perfil da evangelização às periferias. Proximidade, universalidade, também são temas que marcam, sem dúvida nenhuma, este pontificado. Que metodologia seguiu neste livro, Padre David Palatino, para comentar os textos de cada domingo? Vejo uma introdução e depois a análise ao texto. O que é que se diz em cada uma das partes? A introdução é como que o pórtico de entrada para a liturgia da palavra. Naturalmente que é um comentário muito condensado, que se centra sobretudo no Evangelho, mas que procura fazer algumas referências também com as outras leituras, ainda que o ênfase seja sobretudo o Evangelho, mas sendo liturgia da palavra, elas cruzam-se e sintonizam-se. E a metodologia é muito simples. Não é um trabalho de âmbito académico, ainda que eu acolha os frutos desse estudo. Portanto, eu parto sempre, do ponto de vista pessoal, de uma análise exegética e teológica do próprio texto. A partir daí, tento enquadrar a situação literal, ou seja, como o autor quis transmitir aquela mensagem, e depois tentar descobrir aquilo que pode dizer para os nossos tempos. Ou seja, aquilo que o autor diz e aquilo que a palavra me diz do ponto de vista existencial, pastoral, nos dias de hoje. E esta metodologia que procura dar a conhecer as chaves de leitura de cada episódio narrado no Evangelho desse domingo ou dessa solenidade e depois tentar extrair alguns desafios que decorrem dessa palavra para os dias de hoje. Agora, quase parafraseando uma autora que fez a apresentação, a primeira apresentação deste livro, ela dizia que
é um património que precisa de alguém que ajude a compreender os detalhes e a dar vida àquele próprio edifício, àquele próprio monumento, como um guia o faz também quando mostra o património e os monumentos de um determinado sítio. E é isso que eu procuro, é tentar descobrir coisas novas num património que já é secular. No texto de São Lucas. É um livro editado pela Paulus e que, portanto, está disponível nessas redes de livrarias religiosas, e que foi escrito durante um ano litúrgico em que ia ouvindo também São Lucas, ou foi escrito assim de uma assentada? Este trabalho é um trabalho, diríamos assim, de compêndio, de compilação. É um trabalho que eu realizei há 3 anos atrás. Eu fui convidado na altura pela Paulus a fazer os comentários à liturgia diária na sua revista. E, portanto, durante 3 anos eu tive este encargo, não é? exatamente. Portanto, era algo que ia sendo escrito não de uma assentada, como disse, mas que foi feito de forma faseada, e este é o primeiro volume de 3 que se seguirão, um para cada ano. Iniciámos este ano, também devido aos bons ecos que as leituras iam tendo, e agora espero ajudar um público ainda mais amplo nesse sentido. E a conhecer, de facto, os textos dos 3 evangelistas que se vão divulgando e que se vão proclamando nas Eucaristias de domingo. Padre David Palatino, muito obrigado por ter estado aqui a apresentar esta obra, Viver e Proclamar a Palavra, que comenta os textos do evangelista São Lucas. Esta noite regressamos à sua companhia quando forem 22h45 na Antena 1. Esperamos por si na rádio e amanhã pelas 15 horas aqui na RTP2 e a qualquer momento no nosso portal na internet. Desejo-lhe uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.